Você já plantou uma semente com todo o carinho do mundo, apenas para ver nascer uma plantinha fina, comprida e tão fraca que não aguenta o próprio peso? É frustrante ver a nossa futura horta deitar no vaso e morrer em poucos dias. Hoje, nós vamos falar sobre como ter mudas 100 vezes mais fortes. E não, isso não exige equipamentos caros ou anos de experiência. Eu vou te prometer uma coisa agora mesmo. Até o final deste vídeo, você vai descobrir que o segredo para uma muda grossa e resistente contraria quase tudo o que te ensinaram sobre colocar a planta no sol. Nós vamos revelar a técnica que os grandes produtores usam e que você pode replicar na sua cozinha. Prepare-se, porque aquela velha ideia de que planta só precisa de terra e água vai cair por terra hoje. Deixe nos comentários antes de continuarmos. Quantas vezes você já perdeu mudinhas que simplesmente murcharam e tombaram? Para entender como criar superplantas, precisamos olhar para o passado e para a natureza. Na natureza, uma semente cai em um solo que foi construído por anos, cheio de vida, folhas secas e micro-organismos. Ela passa frio, chuva, vento e até o pisoteio de animais. É um ambiente duro, mas que seleciona as mais fortes. Quando trazemos as plantas para dentro de casa, em pequenos potes e em um ambiente protegido, nós removemos todos esses desafios. Nós mimamos as sementes. O resultado histórico desse mimo exagerado é um fenômeno que os botânicos chamam de estiolamento. Isso acontece quando a planta cresce desesperada buscando luz e proteção, alongando o caule até ficar fina como uma linha. O que nós vamos fazer hoje é simular os desafios da natureza de uma forma controlada, para que suas mudas desenvolvam músculos de verdade, sem que você precise se esforçar para isso. Vamos começar pelo primeiro grande erro, que é a escolha e o teste das sementes. Muitas pessoas acreditam no mito de que qualquer semente vendida no mercado vai germinar de forma igual. Mas a verdade é que a força da muda começa na energia armazenada dentro da semente. Pense na semente como um pequeno cofre. Se ele estiver vazio, a planta já nasce fraca. Para garantir mudas robustas, o primeiro passo é fazer o teste de flutuação. Pegue um copo com água em temperatura ambiente e coloque suas sementes lá dentro. Espere 10 minutos. As sementes que afundarem são as suas campeãs, cheias de material genético e energia. As que boiarem estão desidratadas ou vazias por dentro. Se você plantar as que boiam, você terá muito trabalho para cuidar de uma planta que já nasce doente. Descarte as sementes flutuantes e fique apenas com as que foram para o fundo do copo. O segundo passo é acordar essas sementes de um jeito especial. Aqui entra um truque fantástico que poucos conhecem. É a hidratação acelerada. Em vez de colocar a semente direto na terra seca, você vai deixá-la de molho. E aqui vai uma dica de ouro. Adicione uma única gota de água oxigenada, volume 10 para cada meio copo de água. A água oxigenada tem oxigênio extra. Isso ajuda a amolecer a casca dura da semente de forma mais rápida. Além disso, ela mata fungos invisíveis que poderiam apodrecer a semente na terra. Deixe as sementes de molho nessa mistura por cerca de 12 horas. Você vai notar que elas vão inchar levemente. Isso significa que elas estão prontas para explodir de vida. A planta não vai gastar sua preciosa energia inicial tentando quebrar a casca. Ela vai usar tudo para criar raízes profundas. Agora precisamos falar sobre o berço da sua planta, que é o solo. Esqueça aquela terra preta pesada e barata que vende no supermercado. Esse é o caminho mais rápido para afogar as raízes. Uma muda forte precisa de um solo fofo, como um travesseiro macio. O grande segredo aqui é a aeração. As raízes das plantas não precisam apenas de água, elas precisam respirar oxigênio. Para criar a mistura perfeita, você deve misturar uma parte de terra vegetal de boa qualidade com uma parte igual de fibra de coco ou turfa, e adicionar perlita ou areia grossa. A perlita são aquelas bolinhas brancas que parecem isopor. Elas criam túneis de ar dentro da terra.
Quando a raiz encontra ar, ela cresce mais rápido e mais grossa. Um solo leve permite que a muda se desenvolva sem fazer força, focando sua energia em criar um caule coberto de penugem forte. E por falar em solo, vamos derrubar outro mito perigoso. O mito de que a terra nova é limpa. Muitas vezes, os substratos vêm com ovos de mosquitos e esporos de fungos. Se você já viu aquelas mosquinhas pretas voando ao redor das suas mudas, você sabe do que estou falando. Para evitar que pragas comam as raízes das suas plantas recém-nascidas, nós vamos pasteurizar a terra. É um processo incrivelmente simples. Coloque a quantidade de terra que você vai usar em um recipiente que possa ir ao micro-ondas. Umedeça levemente e aqueça por 3 a 5 minutos. O vapor vai esterilizar o solo, matando qualquer ameaça invisível. Deixe esfriar completamente antes de usar. Se você não tem micro-ondas, pode jogar água fervente sobre a terra em um balde e esperar esfriar. Sua semente agora terá um ambiente totalmente estéril e seguro para iniciar sua vida. A escolha do recipiente é o nosso próximo bloco fundamental. As pessoas adoram usar copos descartáveis furados, e tudo bem, isso funciona. Mas o tamanho do copo dita o futuro da planta. Não plante em recipientes grandes demais. Se você coloca uma semente minúscula em um vaso enorme, a terra vai reter muita umidade. Essa água parada vai apodrecer a semente antes mesmo dela respirar. O ideal é usar bandejas de germinação ou copinhos pequenos de café com furos largos no fundo. O objetivo é que as raízes cresçam rapidamente até atingirem as paredes do copinho. Quando a raiz toca a borda e sente que o espaço acabou, ela manda um sinal para a planta engrossar a parte de cima. É uma resposta natural. Então, comece pequeno e vá trocando para vasos maiores conforme a planta mostra que está pronta. Chegamos ao momento do plantio, e aqui a profundidade é tudo. Um erro clássico é enterrar a semente no fundo do vaso. Se a semente for plantada muito fundo, ela gasta toda a energia tentando alcançar a luz, e quando chega na superfície, está esgotada e fina. Existe uma regra de ouro para isso. A semente deve ser enterrada a uma profundidade de apenas 2 a 3 vezes o seu próprio tamanho. Sementes como as de alface são tão pequenas que não devem nem ser cobertas com terra, apenas pressionadas suavemente sobre o solo úmido. Já sementes maiores, como feijão ou abóbora, podem ir um pouco mais fundo. Não aperte a terra por cima, apenas polvilhe levemente. A semente precisa empurrar a terra com facilidade para emergir como uma verdadeira campeã. Os primeiros dias após o plantio exigem um truque que imita as estufas profissionais. É o efeito cúpula. Sementes precisam de muita umidade e calor constante para acordar. Se o ar estiver seco, a terra seca e a germinação para no meio do caminho. Para evitar isso, cubra seus copinhos ou bandejas com um plástico transparente. Pode ser filme plástico de cozinha ou a metade de uma garrafa PET cortada. Isso cria uma microestufa perfeita. A umidade evapora do solo, bate no plástico e volta como gotículas. Você não precisará regar novamente até que a semente brote. Mas preste muita atenção neste detalhe crucial. Você deve fazer pequenos furinhos no plástico com um palito para garantir uma leve circulação de ar. O excesso de calor fechado pode cozinhar suas sementes. Agora preste muita atenção, porque este é o ponto onde a maioria das pessoas falha miseravelmente. É o momento exato em que a planta surge da terra. Assim que você ver o primeiro sinal de verde, aquele pequeno arco branco ou verde saindo do solo, você deve retirar a cobertura de plástico imediatamente. A fase da umidade extrema acabou. Se você deixar o plástico por mais um dia sequer, a muda vai esticar loucamente e os fungos vão atacar o caule. Esse momento marca a transição de semente para muda. Agora, a planta não quer mais tanta umidade. Ela quer respirar e, acima de tudo, ela quer luz. Retirar a proteção no minuto certo é a diferença entre uma planta que cresce atarracada
e uma que cai desmaiada na primeira semana. Vamos resolver de uma vez por todas o problema da falta de luz. Colocar a mudinha no parapeito da janela da cozinha raramente é o suficiente. O vidro bloqueia boa parte da energia do sol, e a luz vem de um lado só. Isso faz a planta se curvar e esticar desesperada. Se você quer mudas profissionais, você precisa de luz artificial nos primeiros dias. Uma simples lâmpada de LED branca e fria é perfeita, mas o segredo não é a lâmpada em si, é a distância. A lâmpada deve ficar a apenas 3 a 5 centímetros de distância do topo das folhas. Sim, muito perto. Como o LED não esquenta muito, não vai queimar a planta. Com a luz tão perto, a muda não precisa se esticar para procurá-la. Ela fica baixinha, desenvolve um caule super grosso e folhas verde escuras. Ainda sobre a iluminação, precisamos falar sobre a duração do dia das suas mudas. Na natureza, os dias de primavera têm bastante sol, mas dentro de casa as coisas mudam. Um mito comum é achar que a planta precisa de sol 24 horas por dia para crescer rápido. Isso é um erro fatal. Plantas também precisam dormir. Durante o escuro, elas processam a energia que absorveram durante o dia e desenvolvem suas raízes. O tempo ideal para deixar a lâmpada ligada é de 14 a 16 horas por dia. Depois disso, apague tudo. Garanta que o ambiente fique totalmente escuro por 8 horas. Essa rotina rigorosa de luz intensa de perto e escuridão total à noite cria um relógio biológico na planta, fazendo com que ela cresça de forma compacta e incrivelmente resistente. Um truque pouco conhecido pelos jardineiros de fim de semana é a manipulação da temperatura. Você sabia que plantas gostam de passar um leve friozinho à noite? Muitos acreditam que as mudas devem ficar no calor o tempo todo. Porém, se a temperatura durante a noite for igual ou mais quente que durante o dia, a planta tende a esticar. O ideal é que as noites sejam cerca de 5 graus mais frias do que os dias. Essa queda de temperatura sinaliza para a planta que ela precisa endurecer suas células para se proteger. Se você cultivar suas mudas em um quarto muito aquecido à noite, elas vão ficar longas e fracas. Tente colocá-las em um local onde a temperatura caia naturalmente após o pôr do sol. Esse pequeno estresse térmico é um segredo de mestre para criar caules que parecem pequenos troncos de árvore. Vamos falar de água. A forma como você rega dita o futuro das raízes. Nunca, em hipótese alguma, jogue água por cima das suas mudas recém-nascidas. O peso da água derruba as plantas e molhar as folhas atrai um fungo mortal chamado tombamento, que apodrece o caule na base e faz a planta cair da noite para o dia. A técnica correta é a rega por baixo, também conhecida como capilaridade. Coloque seus copinhos com furos em uma bandeja rasa com água. A terra seca vai sugar a água de baixo para cima, como uma esponja. Deixe os potes chuparem a água por cerca de 20 minutos e depois retire o excesso de água da bandeja. Isso garante que as raízes cresçam para baixo, buscando a água, e mantém a superfície do solo seca, o que impede a reprodução de moscas e fungos. Agora vou revelar o truque mais bizarro e eficiente deste vídeo. O truque do ventilador. Você se lembra que falamos sobre simular a natureza? Pois bem, na natureza, o vento balança as plantas desde o primeiro dia. Esse movimento causa pequenas microlesões no caule. Para se curar, a planta envia cálcio e celulose para a área, engrossando o caule rapidamente. Dentro da sua casa, não tem vento. Para resolver isso, ligue um pequeno ventilador apontado para as suas mudas por cerca de 2 horas todos os dias. Uma brisa leve, suficiente para fazê-las dançar suavemente. Se você não tiver um ventilador, passe a mão levemente sobre o topo das mudas, dobrando-as um pouquinho, 2 vezes ao dia. Esse toque físico cria o que chamamos de tigmotropismo, uma resposta de defesa que transforma mudas finas em verdadeiros fisiculturistas vegetais. Existe um momento na vida das mudas que parte o coração de qualquer pessoa, mas que é absolutamente necessário: o desbaste.
Muitas vezes, plantamos 3 ou 4 sementes no mesmo copinho para garantir. Se todas nascerem, maravilha, mas você não pode deixar todas juntas. Se você deixar várias plantas brigando no mesmo espaço mínimo, todas ficarão finas, fracas e vão morrer por falta de nutrientes. Você precisa escolher a planta mais forte e eliminar as outras. Mas atenção, nunca puxe as plantas fracas com a mão. As raízes delas estão emboladas com as raízes da planta principal. Se você puxar, vai matar a planta que queria salvar. Pegue uma tesourinha bem afiada e corte as mudinhas fracas bem rente à terra. É difícil, mas é um sacrifício necessário para ter uma planta adulta saudável. Uma confusão gigantesca acontece quando as pessoas olham para as primeiras folhas que nascem. Aquelas 2 primeiras folhinhas arredondadas que saem da terra não são folhas de verdade. Elas são chamadas de cotilédones e servem apenas como reservas de energia. Elas não fazem fotossíntese como as folhas normais. O momento crítico do cultivo acontece quando nascem as folhas verdadeiras, que são o segundo par de folhas, e têm o formato característico da planta que você está cultivando. Somente quando essas folhas verdadeiras aparecerem é que a sua planta está realmente pronta para trabalhar, absorver luz em grande escala e começar a se alimentar. Não aplique nenhum tipo de fertilizante antes que esse segundo par de folhas esteja bem aberto, senão você queimará as raízes bebês. E por falar em alimentação, vamos abordar a primeira refeição da sua plantinha. Quando as folhas verdadeiras aparecerem, a energia da semente acabou. Agora ela precisa buscar comida no solo. O erro comum é jogar adubo forte, como ureia ou chorume concentrado, achando que a planta vai crescer mais rápido. Isso vai matar a muda na hora. O segredo é usar uma alimentação diluída, com apenas 1/4 da força recomendada na embalagem. Faça um chá de humus de minhoca bem ralo, ou use um fertilizante líquido muito fraco. A rega deve continuar sendo feita por baixo. A planta absorverá esses nutrientes leves e dará um salto de crescimento incrível em questão de dias, desenvolvendo um verde brilhante que indica pura saúde e vigor. Chega um momento em que o copinho de café fica pequeno. O transplante para um vaso maior, ou para a horta definitiva, é um momento de muito estresse. Para plantas como o tomate, existe um truque maravilhoso durante o transplante. Você pode, e deve, enterrar o caule do tomateiro bem fundo, cobrindo com terra quase até as primeiras folhas. Aquele caule que tinha pelinhos vai se transformar todo em raízes. Quanto mais raízes, mais forte a planta será. Mas cuidado, essa regra não vale para todas as plantas. Alfaces e pepinos odeiam ter o caule enterrado e podem apodrecer. Pesquise rapidamente sobre a espécie que está cultivando. Fazer o transplante no final da tarde, quando o sol já está fraco, garante que a planta tenha a noite toda para se recuperar do choque antes de encarar o calor do dia. Você já ouviu falar dos ajudantes invisíveis? Esse é um truque de nível profissional. Trata-se do uso de fungos micorrízicos. Calma, não é o fungo que adoece a planta. São fungos benéficos que formam uma parceria com as raízes. Você pode comprar esse pozinho mágico em lojas de jardinagem. Durante o transplante da sua muda para um vaso maior, polvilhe um pouco desses fungos diretamente nas raízes. Eles se grudam na planta e criam uma rede invisível no solo, buscando água e nutrientes muito mais longe do que a raiz conseguiria sozinha. Em troca, a planta dá um pouco de açúcar para o fungo. As mudas cultivadas com essa parceria se tornam imunes a diversas secas e doenças, crescendo com caules tão fortes que parecem indestrutíveis. Nós estamos quase prontos para levar as plantas para o jardim, mas falta o passo do treinamento militar. Esse passo se chama rustificação. Se você pegar uma muda que cresceu protegida dentro de casa, com temperatura agradável e sem sol direto, e jogá-la no jardim sob o sol de meio-dia, ela vai fritar e morrer em algumas horas. A transição deve ser gradual. Comece colocando as mudas do lado de fora, em um local com sombra e vento leve,
por cerca de 2 horas no primeiro dia. No segundo dia, aumente para 4 horas, pegando um pouquinho do sol da manhã. Vá aumentando o tempo e a exposição ao sol direto ao longo de 1 semana a 10 dias. Esse processo engrossa a pele das folhas e adapta a planta ao clima real. Quando você finalmente plantá-la na terra, ela nem vai sentir a diferença. Por fim, o último bloco do nosso método é observar os sinais vitais antes de abandonar sua planta na natureza. Uma muda perfeitamente forte, que passou por todos esses passos, terá características visíveis inconfundíveis. O caule não será verde claro e transparente, mas sim escuro, opaco e muitas vezes com tons arroxeados na base. As folhas estarão apontadas ligeiramente para cima, buscando o sol com vigor, e não caídas ou murchas. As raízes, se você olhar o fundo do vaso, estarão brancas e espessas, preenchendo o espaço sem estarem enoveladas e sufocadas. Se a sua planta apresenta esse aspecto, parabéns! Você criou uma superplanta, resistente a pragas, que precisará de 1/10 do esforço para produzir frutos lindos e saudáveis pelo resto da temporada. E aí está o grande ponto de virada. Tudo o que você achava que sabia sobre cuidar de mudas, provavelmente estava deixando suas plantas fracas e preguiçosas. Ao aplicar um pouco de estresse controlado, como o vento do ventilador, o frio da noite e a luz intensa de muito perto, você não está maltratando as plantas. Você está acordando o potencial de sobrevivência delas. O verdadeiro milagre não acontece nas folhas que você vê, mas no sistema radicular oculto que criamos com o solo aerado e a rega correta. Uma base forte sustenta um crescimento explosivo. Agora você tem em mãos o manual completo para nunca mais perder uma semente na vida. Se você aplicar pelo menos metade desses truques, sua horta vai se transformar em uma selva produtiva. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se essas dicas abriram a sua mente, por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esse conhecimento com aquele amigo que sempre mata as plantinhas. Agora me conte aqui nos comentários, qual dessas técnicas você achou mais curiosa e vai tentar hoje mesmo na sua casa.